O título da mensagem diz assim, ó: a fidelidade e o zelo pela pregação. A fidelidade e o zelo pela pregação. O zelo pela pregação. Então veja que, igreja, nós jamais podemos subir neste altar para pregarmos a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Amém, pessoal? Mas temos que ter o zelo pela pregação. Amém, gente? Ter zelo pela pregação é nós entendemos que, igreja, eu não posso falar o que eu acho ou o que eu quero. Eu não posso pregar aqui nada, absolutamente nada que vem de mim, mas eu tenho que falar o que Deus quer. Amém, pessoal? Eu tenho que priorizar isso. É o que Deus quer. Então, a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou tirar desta palavra uma vírgula ou um ponto sequer. Então, isso é você ter zelo pela pregação. É você ter temor. Amém, gente? Você ter temor e você não querer mudar a palavra de Deus. Isso é ter zelo, você não querer mudar a verdade de Deus. Inclusive na Bíblia diz, se eu não me engano, pastor João, no livro de Romanos está escrito que mudaram a verdade de Deus. Você vê que o homem hoje em dia, por não ter zelo pela palavra, por não ter zelo pela pregação, o mundo está mudando a verdade de Deus. Por isso que nós temos falado aqui a respeito de você, o povo de Deus, ter uma Bíblia em casa. Amém, pessoal? Uma Bíblia física. Eu sei que hoje a tecnologia está muito avançada, e muitas pessoas têm a Bíblia no celular, e que não tem problema, mas que, no entanto, igreja, muita coisa de um tempo para cá vem mudando. Então você tem que ter uma Bíblia física em casa para você ter a palavra genuína, para que você não mude a verdade de Deus. Amém, pessoal? Pastor, diz aí, por favor, querido. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aí, tá vendo? Você está vendo? Sim ou não? Quer dizer, é a falta do zelo pela palavra, gente. É a falta do temor. Mudaram a verdade de Deus em mentira e deixaram de servir ao Criador para servir a criatura. Então, aonde é que hoje em dia o mundo vem mudando a verdade de Deus em mentira? Porque o camarada, quando ele se depara com a palavra genuína que confronta a ele não aceita, porque ele não quer que Jesus seja o centro das atenções. Então ele muda a verdade de Deus, ele fazendo com que a palavra que ele acha que é certo venha encher o ego dele, o ego das pessoas, para que ele seja o centro da atenção. Então mudaram a verdade de Deus em mentira e deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E aonde você vê hoje em dia religiões e denominações onde pessoas elas vêm seguindo o homem, não a Deus. Verdade ou não é, pessoal? E aonde, igreja, você vê as pessoas perdidas, achando que estão no caminho, mas que estão perdidas, estão com suas almas tristes, vazias, angustiadas, depressivas. Pessoas que estão em um caminho, que acham que é o caminho da verdade, mas por estarem servindo a criaturas e não ao Criador, igreja, estão sofrendo dentro de uma religião. Amém, pessoal? Então, esses dias eu estava falando com uma pessoa, não me recordo agora quem é. Eu dizia para a pessoa: o
o dia que o homem ele começa a pregar a palavra no altar, e ele começa a desvirtuar a palavra de Deus. Ele deixa de pregar aquilo que Deus quer, mas ele quer pregar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que ele quer passar. Então acabou. Amém, pessoal? Porque aí já não vai surgir mais efeito na vida das pessoas. Porque o que muda, o que transforma, o que restaura é a palavra da verdade. A palavra da verdade, o evangelho genuíno, que quando você prega, quando você fala, ela sai, ela vai ao coração da pessoa junto com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, igreja, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Quando o Espírito Santo ele entra dentro de você através da palavra, você muda, a sua vida muda. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica a palavra de Deus. Então, saiba que nós estamos aqui com muito zelo pela palavra. Nós não subimos esse altar de qualquer forma. Amém, pessoal? E o que Deus mandar falar, nós vamos falar. Hoje, amanhã e sempre. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, doa a quem doer. Vamos falar a verdade. Diga glória a Deus. Sempre. Amém, gente? Continuando, vamos ler? Conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus. Então, para que você entenda melhor, o apóstolo Paulo estava enviando a carta para Timóteo, discípulo, homem de Deus. Amém, pessoal? Então, a carta que ele estava enviando, o apóstolo Paulo para Timóteo, ele dizia: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e o quê? E mortos. Então, ele vai um dia, ele vai julgar tanto quanto os vivos como os mortos. Ou seja, aqueles que morreram, que já foram, e porventura Jesus volte hoje, Jesus volte agora para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Então nós não morreremos, nós seremos arrebatados, sim ou não, pessoal? No entanto, o que Deus está querendo dizer na sua palavra é que ninguém vai passar batido, despercebido, tanto quanto aqueles que já morreram, como também aqueles que serão arrebatados vivos, serão julgados no dia do juízo final. Amém, gente? Então, você e eu, igreja, ninguém, absolutamente nada, ninguém vai passar despercebido nesse dia. Ó bispo, então Deus, ele vai ali julgar mais de bilhões de seres humanos, bilhões de pessoas. Meu amigo, no céu não existe tempo. Deus tem o tempo do mundo inteiro. É verdade ou não é, pessoal? Vai julgar um por um. Todos nós, eu, você, todos nós, tanto aqueles que já se foram, como aqueles que vão ser arrebatados, vivos e mortos. Diga glória a Deus. E aqui a palavra continua dizendo, ó, vivos e mortos, vírgula, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Ele disse assim para Timóteo, olha lá, prega o que, gente? A palavra. Prega a palavra insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e o que? Olha para mim, minha gente. Não é fácil. Não é fácil ser pastor. Amém, gente? Porque o pastor da igreja, espiritualmente falando, ele faz o papel de pai. Você que é pai, é mãe, você sabe que não é fácil. Sim ou não? Não é fácil ser pastor.
Quem é que quer ser contrariado? O ser humano, ele não gosta de ser contrariado. O ser humano, ele não gosta de ser confrontado. O ser humano, ele não gosta de receber não. E o papel do pastor é isso: pregar a palavra insta, a palavra da verdade. E a palavra de Deus que é pregada através da vida do pastor, ela confronta, ela exorta, ela corrige. Verdade ou não é, gente? Sim ou não? Ela corrige. Você vê que quando o filho ele está na sua adolescência, na sua puberdade, e o pai e a mãe estão ali para ensiná-lo, para corrigi-lo, geralmente tem um que é um pouco mais duro, né? Ou o pai ou a mãe. E se você for perguntar para o filho adolescente que ainda não entende nada da vida, de quem ele simpatiza mais, de quem ele gosta mais, geralmente ele vai dizer que gosta mais daquele que não chama tanto a atenção dele ou dela. É verdade ou não é, pessoal? Por quê? Porque o ser humano, ele não gosta de ser confrontado. Então, igreja, não é fácil ser pastor. Subir no altar para corrigir, para exortar, para confrontar você. Amém, gente? Amém. Não é fácil. Porque geralmente o que o homem quer, o ser humano quer? Ele quer ouvir somente o que agrada os seus ouvidos. É onde muitos dentro da igreja, de uma religião, denominação, estão preferindo uma igreja aonde o pastor ele sobe, e aquele pastor muitas das vezes, igreja, ele não tem sido leal 100% completamente à palavra. Ele não tem tido zelo pela palavra, e ele só prega vitória, ele só prega milagre, ele só diz para você das promessas, mas ele não fala dos mandamentos. E é onde as pessoas amam, porque ali ele não está fazendo o papel de verdadeiro pai. Porque o pai, vendo que o filho precisa de direções para que ele seja um homem e uma mulher de verdade lá na frente, ele sempre vai confrontar o filho. Verdade ou não é, pessoal? Nas suas atitudes, nas suas ações e reações. Amém, gente? Amém. Então, o papel do pastor não é fácil. Pregar a palavra genuína. Mas como falamos, Deus nos usou para falar que agora, nesse altar, nós vamos pregar a palavra genuína. Hoje, amanhã e sempre. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, e doa quem doer. Amém? Agora, o que você tem a trazer para a sua vida? Olha para mim, gente. Você se conhece, você sabe quem você é. Não é quando você está recebendo palavras boas, palavras que te elogiam, que venham inflar o seu ego. Mas você quer saber quem é você? É quando você é confrontado pela palavra de Deus. Eu sou quem eu sou,
Eu sei quem eu sou quando Deus me confronta. Amém, pessoal? Então, quando Deus me confronta com a sua palavra, eu não aceito. Eu reclamo. Eu quero fazer com Deus um jogo. Então, peraí. Não, então não vou mais buscar. Então, eu não vou mais fazer isso. Então, eu não vou mais orar. Então, eu não vou mais ir à igreja. Isso aí não adianta com Deus. Isso aí pode até adiantar com o pai, com a mãe, mas com Deus não adianta, igreja. Você sabe quem você é quando você é contrariado pela palavra de Deus e você não muda o seu comportamento diante dele. Amém, pessoal? O filho sensato, ele é assim. O pai corrige, o pai confronta, mas ele não muda o seu comportamento com o pai. Por quê? Ele sabe que o pai só quer o bem dele. Sim ou não, pessoal? O pai só quer o bem. Deus, ele só quer o nosso bem. Deus, ele só quer o seu bem, o meu bem. Digo glória a Deus. Mas para isso ele vai nos confrontar. E na maioria das vezes. Amém, pessoal? Então, o que você tem que trazer para a sua vida nessa manhã? Quem é você quando você é confrontado pela palavra de Deus? Em quem você se torna? Ou perdão, o que é que você revela que está dentro de você quando você é confrontado pela palavra? Não é pelo homem, não. Eu não estou falando da minha vida, eu não estou falando de mim, eu não estou falando do que eu acho. Amém, pessoal? Estou falando da palavra de quem? Então você tem que trazer para a sua vida. Quem é você? Olha para dentro de você e veja o que é que você extrai de dentro de você quando você chega na igreja e Deus usa o pastor para falar assim: ó, larga o erro, larga o pecado, larga as coisas erradas. Você fica com raiva, você fica revoltado, você sai daqui, sabe, criticando a igreja, você sai daqui falando para os outros, falando mal da igreja, da pregação, do pastor. Então isso aí é você. Isso é o que está dentro de você. Amém, pessoal? Porque quando o filho, sabendo que o pai só quer o bem dele, ele recebe uma repreensão, ele agradece. Ele não muda o comportamento dele diante do pai. Igreja, se Deus te exortar, se Deus te repreender, não mude o seu comportamento diante dele. Agradeça a ele. Fala para ele: obrigado, pai, eu vou melhorar, eu vou mudar. Diga glória a Deus. Continuando, paramos em qual versículo? 2. É isso mesmo? No 3, né? Olha lá. Pois haverá tempo em que não suportarão o que, igreja? A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira, aonde? Nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, haverão tempos que não suportarão a sã doutrina. Olhe para mim um minutinho. Tudo que o diabo quer é uma doutrina doente. Tudo que o diabo quer é uma doutrina doente. Porque a sã doutrina para o diabo, igreja, ele não gosta, ele não suporta. Ele quer uma doutrina doente dentro da igreja. Dentro da igreja.
Ele não quer que as pessoas sigam a sã doutrina, a saudável doutrina, a doutrina consciente da verdade. Amém, pessoal? Mas ele quer enganar o povo, você, eu, com uma doutrina doente, com fábulas. Você quer ver, igreja? Às vezes Deus, por exemplo, eu já atendi pessoas que chegaram aqui na igreja pedindo atendimento. Elas exporam a vida dela, a situação dela, e Deus, Ele nos usou para falar para a pessoa a respeito da sã doutrina. Então a pessoa chegou aqui, expôs a situação dela, e a gente teve que falar a verdade para ela. Sim ou não, pessoal? E a gente falou para a pessoa: olha, ó, você está errado. Você está errado, você tem que buscar. Você tem que buscar, você tem que mudar. Para que Deus ele possa abençoar a sua vida, você tem que estar aqui, você tem que buscar, você tem que mudar quem você tem sido, você tem que deixar isso de lado, você tem que abandonar aquilo. E na hora, a gente percebe o quê? Que a pessoa muda. O semblante dela cai na hora. E a gente ora e desperta a pessoa, mas ali a gente já sabe que ela não vai voltar mais. Por quê? O que ela queria? Uma doutrina doente. Ela queria chegar aqui e a gente fizesse o que, igreja? Passasse a mão onde? Não, mano. Olha, não tem problema não. Vai dar certo para você. Ó, vamos orar. Não revelou para ela a sã doutrina, mas revelou para ela a doutrina doente. Por quê? O início de tudo, de uma vida com Deus e de uma vida transformada, é o arrependimento. É ou não é? Se não há arrependimento, igreja, se não há arrependimento, vai ficar andando em círculos, vai dar murro em pontas de faca. O arrependimento é o princípio de tudo, de uma vida com Deus. Amém, pessoal? E muitas das vezes você revelar a sã doutrina, ela dói, ela machuca. Hoje nós estamos na presença de Deus, sim ou não, gente? Quem está na presença de Deus hoje? Nós estamos na presença de Deus. Então quer dizer, se para você e para mim, que muitas vezes estamos na presença de Deus, quando às vezes receber uma palavra da sã doutrina, às vezes a gente sente. É o mesmo, pessoal. Você acha que Deus não me exorta? Você acha que Deus não chama minha atenção? Você acha que Deus não fala comigo? Fala, exorta. Tem palavras que a gente lê na Bíblia, que a gente, lendo aquela palavra, Deus nos exortando, a gente fica até com vergonha de nós mesmos. É verdade ou não é, pessoal? Meu Deus, tem que melhorar, tem que mudar mais. Olha, poxa, eu tenho que me apegar mais com Deus. Então, essa é a sã doutrina. O diabo, ele não quer a sã doutrina. Ele quer uma doutrina doente dentro da igreja. Mas em nome de Jesus, igreja, eu estou declarando que para o povo dessa igreja aqui, ele está amarrado, ele está repreendido. Aqui você vai ouvir a sã doutrina, você vai sair daqui livre e você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus está levantando filhos aqui. Amém, gente? Amém. Continuando, vamos lá. Vamos lá. Versículo 4. Posso ler? E recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? A fala. Um pouco mais acima fala que essas pessoas vão recusar essa doutrina e elas vão ter como se fosse o quê? Coceira nos ouvidos, no ouvido. A coceira, ela já é ruim, sim ou não, pessoal? É ruim demais, sim ou não? Às vezes você tem uma coceira no dedo mindinho,
Já incomoda, é ou não é, pessoal? Imagina no ouvido. Sim ou não? Você ter coceira é horrível. Sim ou não? Agora você imagina no ouvido, incomoda, hein? Verdade ou não é, gente? A coceira, ela incomoda. A sã doutrina, quando ela é pregada, ela incomoda. Então, as pessoas, elas vão procurar igreja, lugares onde a doutrina é doente, que não incomoda ela, não confronta ela, porque elas não querem sentir essa coceira nos ouvidos. Amém, pessoal? Você vê? Posso ensinar uma coisa para a igreja aqui agora? Posso ou não posso, gente? Sim ou não? A Bíblia, ela fala de dízimo, igreja? Fala. Ela fala de oferta o tempo todo. Jesus foi a própria oferta. Ele foi a oferta viva. Deus tinha parado de falar com o homem, porque o homem queria andar do jeito dele, nos seus próprios caminhos. Então Deus falou: então vocês vão andar 430 anos sem falar com o homem. Depois o povo sofrendo, clamando, Deus falou: vou voltar a falar com o homem, mas eu vou mostrar como é que se faz. Ó, meu filho, você vai ser entregue. Você vai ser entregue agora. E você vai ser sacrificado. Amém. Amém. Mas Jesus sendo a própria oferta, quando nós falamos de oferta na igreja, coça os ouvidos de muita gente, só fica incomodada. Não é, gente? Falando do dízimo, da fidelidade a Deus. Meu amigo, olha, se uma pessoa não consegue ser fiel a Deus, gente, a Deus, em 10%, ela não consegue honrar a Deus. Mas quando fala, a pessoa fica como? Incomodada. É ou não é, gente? O bispo está falando, aí ela começa a olhar para o teto da igreja, aí só falta quebrar o pescoço, ela quer olhar lá para a rua, lá para fora, quer se esconder embaixo da poltrona. Por quê? Porque incomoda. Amém, pessoal? E eu jamais vou deixar de falar daquilo que a Bíblia diz, em especial daquilo que mudou a minha vida também. Amém, pessoal? Que é o dízimo, que é a oferta, que é o propósito. Isso aí mudou minha vida, meu amigo. Como é que eu não vou falar de uma coisa que mudou minha vida? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu creio, que eu acredito, e que por sinal está na palavra de Deus? É a verdade ou não é, igreja? Somente para, igreja, não deixar alguns incomodados, não vou, meu amigo. Vou continuar falando. Amém, gente? Bispo nunca vai parar de falar de oferta aqui na igreja. Nunca. Vou falar o tempo todo. Oferta, fidelidade a Deus, honrar a Deus, foco, propósito. Diga glória a Deus, igreja. Nunca vou deixar de falar. Os pastores também, mas eu tenho que falar oferta, diga propósito. Amém, pessoal? Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Porque está na palavra. É a sã doutrina. Quando você e eu estava lá fora, segundo o diabo, o cranhão, a gente dava tudo que a gente tinha. É ou não é, pessoal? Por que nós não vamos honrar a Deus hoje? Está amarrado, irmão. Deus é precioso, Deus é tremendo, Deus é santo. Você acha que eu vou honrar Ele, igreja? Eu vou honrar Ele. Amém, pessoal? Amém. Então, você às vezes ouve essa doutrina e você sente como fala para Deus: meu Deus, tira isso de mim. Eu quero a verdade, porque está escrito na tua palavra que o Senhor é o caminho e o que, gente? A verdade e a vida. Que bom, glória a Deus. Glorifica a palavra de Deus. Versículo 4: e recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas,
suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Diga glória a Deus. Mais forte para Jesus. Todos nós aqui, quando aprendemos e conhecemos a palavra, nos tornamos um evangelista do reino. Amém, pessoal? Você tem um ministério. Todo mundo, todo ser humano tem um ministério. Amém, pessoal? Sua casa é um ministério, sua família é um ministério, seu trabalho é um ministério. Amém, igreja? Seu casamento é um ministério. Então, todo ser humano, ele tem um ministério, para que ele venha cumprir cabalmente o seu ministério, para que ele seja feliz, para que ele seja honrado por Deus. Igreja, no seu ministério, no ministério que Deus deu para ele tem que, porém, igreja, aderir para a sua vida a sã doutrina em tudo. Amém, pessoal? Amém. A sã doutrina, honrar a Deus, saber que tem que honrar a Deus, saber que precisa temer a Deus, saber que muitas das vezes vai ter que renunciar, vai ter que deixar certas coisas, vontades, costumes, tradições. Amém, igreja? Viver a sã doutrina, muitas das vezes, em alguns momentos de nossas vidas, vai nos fazer sofrer. Está escrito aqui? Está escrito, olha, tu, porém, ser sóbrio. Tem que ser sóbrio, né? Em todas as coisas, suporta as aflições. Vai ter aflição, meu amigo. Você honrar a Deus não é fácil. É fácil honrar a Deus, igreja? Não é fácil. Vai vir luta. Vai vir luta. Aí, ó, digo mais, posso falar, gente? Quando a pessoa é sóbria, espiritualmente falando, ela leva a sério a sã doutrina, ela quer honrar a Deus, muitas das vezes ela vai se sentir só. Às vezes você que leva o trabalho da obra de Deus a sério na sua vida, muitas vezes você vai se sentir e você vai se ver só. Amém, gente? Humanamente falando. Porque se você é sóbrio e leva a sã doutrina a sério, o Espírito Santo de Deus sempre vai estar com você, sempre te confortando, sempre te consolando, sempre te fortalecendo, sempre te levantando quando você cair. Sempre. E você nunca vai estar sozinho espiritualmente falando. É ou não é, pessoal? Digam glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus, nessa manhã, Ele está falando para a igreja: seja sóbrio. Amém, pessoal? A pessoa ser sóbrio, ela é entender o que Deus quer na vida dela e ela colocar em prática aquilo que ela entende a respeito da palavra de Deus, o que Deus quer para ela. Amém? Então você ser sóbrio, né? Louco. A pessoa que não ela não está sóbria, ela está louca. Sim ou não? Ela está louca. Então, louco é aquele que não é sóbrio. É aquele que ouve a respeito da sã doutrina, da verdade, e aí ele dá um de louco. Não, ele dá um de louco. Não, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui eu acho que não precisa. Eu acho que isso aqui Deus não precisa que eu faça. É louco. Mas a Bíblia diz, está escrito, pastor João, está escrito assim, ó, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Está escrito. Quando, igreja, a Bíblia diz também, meu Deus, em muitas passagens, a Bíblia diz também que quando a pessoa ela é louca, ela anda na loucura, ela antecede a sua morte. Quer dizer, aquela pessoa que quer viver de uma forma desregrada, de qualquer maneira, não quer ser sóbria, não quer obedecer a palavra, a igreja, ela está antecedendo a morte dela, ela está procurando um caminho de morte para a vida dela, igreja. Amém, pessoal? E o diabo, ele está diante de Deus o tempo inteiro, pedindo a sua alma, pedindo a minha alma. Foi assim que ele fez com Jó. Sim ou não? Ele pediu a alma de Jó. Ele pediu, sabe, a alma de quem também? De Pedro.
Pedro, cuidado, Pedro, muito cuidado. Olha, me pediram para peneirar sua alma. Estão querendo peneirar sua alma. Cuidado, você é louco, rapaz. Você não quer obedecer, você está maluco, você está doido, irmão. Amém, gente? Está escrito, pastor? Lê aí, por favor, querido. Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está vendo, igreja? Louco essa noite. Por quê? Porque o diabo está o tempo todo pedindo a minha alma, a sua alma. E por que a palavra de Deus está ressaltando este versículo? Por quê, gente? Porque havia um homem que estava se dando bem, estava prosperando, estava conquistando, e ele falou assim: agora, poxa vida, eu vou fazer um celeiro, e eu vou fazer um celeiro grande, e eu vou juntar tudo dentro desse celeiro, todas as minhas riquezas e tal. Aí a palavra de Deus diz assim: você está preocupado com suas coisas nessa terra, com as coisas terrenas, mas se você não estiver preocupado com a sua alma, você é louco, rapaz. Porque, olha, todos os dias e ainda hoje estão pedindo a sua alma. Porque Deus, igreja, Ele não quer sua casa. Quando Jesus voltar, quando você morrer e eu morrer também, Jesus voltar para nós, Ele não vai levar a nossa casa, nosso carro, Ele vai levar a nossa alma. Amém, pessoal? Então você não tem que se apegar com nada desse mundo, nem com aquilo que você mais ama. Igreja, aquilo que você mais ama não tem que ser as coisas dessa terra, tem que ser Jesus Cristo. Você tem que amar Ele. Amém, pessoal? Você tem que dar espaço para Ele. É para Ele, gente. Porque Ele disse: eis que estou à porta. Aquele que abriu, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Dê espaço para que Deus entre na sua vida e Ele mexa na sua vida, igreja. Amém, pessoal? Amém. Você não deixa o estranho entrar na sua casa, deixa? E você, e quem você deixa entrar na sua casa, você deixa entrar até um certo ponto. É ou não é, pessoal? Você não leva ele para tudo dentro da sua casa. É verdade ou não é? Ainda mais mexer nas suas coisas. Só mexe nas suas coisas quem é íntimo. Sim ou não, pessoal? Então dê espaço para Deus, igreja, entrar na sua vida, mexer na sua vida. Diga glória a Deus, pessoal. Dê espaço para Ele. Não seja como a palavra de Deus está falando, louco. Que venhamos obedecer, que venhamos ser sóbrios. Hoje você vai sair daqui, gente. Nós vamos sair daqui a pouco desse templo e a gente não sabe como é que vai ser. Verdade ou não é, pessoal? Mas sempre temos que nos lembrar, igreja, que todo o tempo Deus, Ele está nos guardando sim, está nos livrando, está nos protegendo, mas todo o tempo o diabo também está querendo peneirar nossa alma. Então a gente tem que estar preparado para aquele dia. Diga glória a Deus. Quem tem tua palavra, glorifica a tua